Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe aquela ideia de arrebatamento na teologia cristã? Hoje vamos mexer num vespeiro específico, a teoria do arrebatamento parcial. Já pensou ser uma crente genuína e correr o risco de ficar para trás? É um tema polêmico, né? Dá muito pano pra manga. Com certeza. E a nossa fonte principal para essa exploração é o Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecost, um clássico. Vamos focar bem no capítulo onde ele, destrincha essa teoria. Um material bem denso, mas fundamental para entender essas diferentes visões. Exato. Então, qual é a nossa missão aqui? É sacar o que essa teoria do arrebatamento parcial realmente diz, em que ela se apoia na Bíblia e, ponto-chave, por que o Pentecost e outros a criticam tanto, sabe? Seja na doutrina ou na interpretação dos textos. Bora desembrulhar essa história? Vamos lá. Acho importante começar situando o assunto, né? Sim, perfeito. Para começar, só para nivelar o campo, o material de Pentecostes coloca o arrebatamento, que ele também chama de translação da igreja, como o evento que fecha a nossa era atual. Isso para quem crê em Cristo, claro. Uhum. Textos como João 14, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 são centrais nisso. É um tema quente, né? E cheio de debate. Muito debate, principalmente entre os premilenaristas. Isso, aqueles que creem que Cristo volta antes de um reino de 1000 anos aqui na Terra. Certo. E aí, dentro desse grupo pré-milenarista, a coisa se divide ainda mais. Tem a turma que discute quando o arrebatamento acontece em relação à tribulação. Antes, no meio, depois. As visões pré, meso e pós-tribulacionistas. Exatamente. Mas tem outra turma, a dos parcialistas, que foca em quem vai ser arrebatado. É aqui que a nossa conversa entra. A pergunta deles é: será que são todos os crentes mesmo? Ou só uma parte? É uma pergunta que muda bastante coisa, né? E antes de mergulhar de cabeça na teoria parcialista em si, talvez valha a pena dar uma olhada rápida em 3 palavrinhas gregas. Elas sempre aparecem nessa discussão sobre a volta de Cristo. Parousia, apocalipsis e epifania. Boa ideia. Ajuda a clarear os termos. Pois é. E o interessante, e Pentecoste menciona isso citando Walvoord, é que elas não parecem ser termos técnicos super rígidos, sabe? Cada uma para um evento diferente. Pelo contrário, são usadas de um jeito mais amplo. Como assim? Elas podem se referir tanto ao momento em que Cristo busca a igreja, o arrebatamento, quanto ao retorno dele em glória à terra, a segunda vinda mais visível. Ah, entendi. Não são caixinhas separadas. Exato. Vamos pegar a primeira, parousia. Literalmente, significa presença, ou estar ao lado. Com o tempo, passou a indicar a vinda que resulta nessa presença. Ela aparece 24 vezes no Novo Testamento. Certo. Às vezes, é usada de forma bem geral, como em 1 Coríntios 16, 17. Mas outras vezes é bem específica para o arrebatamento, tipo 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 4, 15. Ok. E o curioso, também é usada para a volta de Cristo com a igreja à terra, lá em Mateus 24, versículos 3 e 27. O foco da parousia, então, parece ser a presença física corporal de Cristo. Espera aí, deixa eu ver se peguei. Se a mesma palavra, parousia, é usada para o que muitos veem como 2 momentos distintos, o arrebatamento, Cristo vindo para a igreja, e a segunda vinda, Cristo vindo com a igreja, como é que Pentesco e Walvoord resolvem essa aparente confusão na prática? Isso não complica a tentativa de separar esses eventos? Ótima pergunta. É exatamente aí que está parte do debate escatológico, né? A visão do Pentecostes e do Walvoord que ele cita é que esse uso flexível mostra que o Novo Testamento não estava, assim, obcecado em criar uma terminologia técnica distinta para cada fase do retorno de Cristo. Entendi. O contexto de cada passagem é que vai indicar a qual aspecto do retorno a palavra se refere. A parousia, por exemplo, ela enfatiza a presença real de Cristo em ambos os momentos, mesmo que sejam fases distintas do seu plano.
A ideia não é que as palavras criem a separação, mas que elas descrevem aspectos de um evento complexo. Um evento que pode ter mais de uma fase, entende? Saquei. O contexto é rei, então. Faz sentido. E as outras duas palavras? Seguindo, temos apokelopsis. Vem de descobrir, revelar. É usada para a volta de Cristo em glória, como em 2 Tessalonicenses 1,7 ou Lucas 17,30, mas, olha só, também por arrebatamento, em 1 Coríntios 1,7 e 1 Pedro 1,7. Uhum. Aqui a ênfase é na manifestação da glória de Cristo, algo que antes estava, digamos, escondido e agora será revelado. A revelação da glória. Ok. E a última? E por último, epifaneia, quer dizer trazer à luz, fazer brilhar, aparecer. Usam para a primeira vinda de Cristo, a encarnação, lá em Lucas 1,79, mas também para o retorno. Ah, interessante. Pode apontar para o arrebatamento, como em 1 Timóteo 6,14, ou 2 Timóteo 4,8, ou para a segunda vinda à Terra, em 2 Timóteo 4,1, Tito 2,13. O foco aqui é que Cristo aparecerá visivelmente, será reconhecido. Então, juntando tudo... Juntas, essas palavras pintam um quadro. Cristo estará presente corporalmente, parousia, sua glória será vista, apocalipsis, e ele mesmo será manifesto, aparecerá, epifaneia. Teoria do arrebatamento parcial. Como a gente disse, o foco aqui não é o quando, mas o quem. Qual é a ideia central deles? Bom, a tese é que o arrebatamento não é para todo mundo que se diz crente, sabe? Seria uma espécie de seleção, vamos dizer assim, baseada na condição espiritual do indivíduo naquele momento da vinda de Cristo. Uma seleção. Como assim? Só seriam levados aqueles que estivessem vigiando, esperando ativamente, aqueles que tivessem alcançado um certo nível de maturidade ou santidade que os tornassem, na visão deles, dignos de participar. Nossa, e quem defendia isso? O Perentex cita alguns nomes, né? Sim, ele menciona H. Govett, G. H. Lang, D. M. Panton, entre outros. Ele até traz uma citação de Thomas Wall que resume bem a ideia. E o que diz essa citação? Basicamente, eles olham para passagens como Lucas 21:36, vigiai, para que possais escapar. Filipenses 3:20, aguardando o Salvador. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança. 2 Timóteo 4:8, amam a sua vinda. E Hebreus 9:28, aos que o aguardam. Certo. Textos que falam de espera, vigilância. Exato. E eles concluem: olha, a Bíblia diz que precisa vigiar, aguardar, amar a vinda dele. Então, quem não estiver assim, fica. Parece uma lógica direta, né? Parece. Mas você disse que é aqui que a coisa começa a pegar fogo. Por quê? Porque as implicações doutrinárias disso são enormes. E é aí que o Pentecoste entra com a análise crítica dele. Ele levanta uma série de problemas doutrinários bem sérios com essa teoria. Certo. E qual seria o principal? Olha, talvez o ponto mais pesado da crítica dele seja este. A teoria do arrebatamento parcial parece mexer com o próprio fundamento da salvação pela graça. Como assim mexer com a graça? Pentecoste argumenta que essa visão não leva a sério, a profundidade do que Cristo fez na cruz. Ele foca em três aspectos, usando ideias do Schaffer. A propiciação. Que é Cristo satisfazendo a justiça de Deus contra o pecado, certo? Exato. Depois a reconciliação, que é a morte de Cristo mudando a nossa posição diante de Deus, tornando possível relação. E a redenção, Deus pagando o preço do nosso resgate. Propiciação, reconciliação, redenção. Ok. Para Pentecostes, o resultado disso tudo é uma salvação completa, perfeita. Uma salvação que nos torna posicionalmente perfeitos e aceitáveis diante de Deus. Isso não por causa do que a gente faz, mas por estarmos em Cristo. Ok. Faz sentido. É a base da teologia da justificação pela fé. Mas onde o arrebatamento parcial entra em conflito com isso? Então, o ponto de pentecostal é: quando o parcialismo diz que você precisa estar vigiando ou ser digno para ser arrebatado, ele está na prática dizendo que a sua aceitação por Deus naquele momento depende da sua performance. Depende da sua justiça pessoal e experimental, entende? E não da posição perfeita em Cristo. Exatamente. É como se a obra de Cristo não fosse suficiente para garantir sua entrada no arrebatamento. Você precisaria de um algo a mais, um mérito seu. Entendi. Isso para Pentecostes confunde salvação, que é pela graça mediante a fé, com recompensa, que é por obras.
E, no fundo, reintroduz um elemento de lei, sabe? Tipo, você precisa merecer o arrebatamento, onde deveria haver só graça. Que questão fundamental ele levanta, né? Nossa segurança final depende da obra completa de Cristo ou do nosso esforço contínuo. Exatamente essa é a questão. É uma crítica bem na base da teologia da salvação mesmo. E quais outros pontos ele levanta, além desse que já é bem forte? Bom, ligado a isso tem a questão da unidade da igreja. Pentecoste lembra de 1 Coríntios 12, que diz que todos os crentes são batizados pelo Espírito Santo em um só corpo. Certo, o corpo de Cristo. Isso. Aí ele pergunta, se só uma parte desse corpo fosse levada no arrebatamento, a igreja chegaria diante de Cristo, que é a cabeça, de forma incompleta, meio desmembrada. Uma imagem forte. Para ele, isso não faz sentido com as outras imagens da igreja na Bíblia. Seria um edifício com pedras faltando, um sacerdócio incompleto, uma noiva faltando pedaços, uma nova criação inacabada. A ideia de unidade é muito forte para ele. E imagino que isso se conecte com a ressurreição dos que já morreram, né? Diretamente. É o terceiro ponto dele. Pensa comigo. Se os crentes vivos precisam estar prontos para serem arrebatados, o que dizer dos que morreram? Muitos podem ter morrido sem essa vigilância ativa ou em imaturidade espiritual, segundo os critérios parcialistas. Verdade. Logicamente, eles também não seriam ressuscitados naquele momento. Mas Pentecostes aponta para 1 Coríntios 15, que diz: transformados seremos todos, e 1 Tessalonicenses 4, que fala que Deus trará consigo todos os que dormem em Jesus. Textos que parecem indicar totalidade, né? Exato. Para ele, esses textos indicam uma ressurreição total dos crentes da era da igreja junto com o arrebatamento dos vivos. Admitir uma ressurreição parcial ali seria contradizer essas passagens, na visão dele. Certo. Então já temos problemas com a base da salvação, com a unidade da igreja e com a totalidade da ressurreição. Que mais? Tem mais coisa? Tem sim. Outro ponto crucial para Pentecoste é a interpretação das Escrituras, especificamente a distinção que ele faz entre Israel e a igreja. Essa distinção é central na teologia dispensacionalista dele, né? Exatamente. Ele argumenta que muitos dos versículos usados pelos parcialistas para justificar a necessidade de vigilância para o arrebatamento da igreja, como aqueles de Lucas 21 e Mateus 24, estão na verdade falando sobre a experiência de Israel durante o período da tribulação. Não sobre a igreja antes da tribulação. Isso. Seriam contextos diferentes. E ele também critica a consequência lógica da teoria parcialista, que é colocar parte da igreja dentro da tribulação. Por que ele critica isso? Justificada em Cristo, não teria por que passar por esse juízo. Deixar parte dela para trás seria para ele questionar se o julgamento que Cristo já sofreu na cruz foi realmente suficiente por toda a igreja. Uau! A crítica de Pentecostes é bem abrangente, então. Ele basicamente diz que a teoria do arrebatamento parcial desmonta várias peças importantes do quebra-cabeça doutrinário evangélico. É por aí. A análise dele conclui que essa teoria, apesar de usar versículos bíblicos, claro, acaba entrando em choque com doutrinas que ele considera centrais: a suficiência de Cristo, a unidade da igreja, a natureza da ressurreição, a diferença entre salvação pela graça e recompensas por obras e a forma como Deus lida com Israel e com a igreja em seus planos distintos. Entendi. Mas assim, como Pentache lida com os versículos específicos que os parcialistas usam? Porque eles não tiraram a teoria do nada, né? Eles apontam para textos específicos. Sim, claro. E Pentache dedica uma boa parte do capítulo a reexaminar essas passagens-chave. A estratégia dele é mostrar que, quando você lê essas passagens no contexto correto, elas não sustentam a ideia de um arrebatamento seletivo para a igreja. Certo. Vamos ver alguns exemplos. Como ele lê Lucas 21:36, aquele do vigiai para que sejais havidos por dignos de evitar. Então, Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de suceder e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Os parcialistas dizem, precisa vigiar para escapar e ser digno. Parece claro, né? Mas Pentecostes contra-argumenta que o contexto ali é Jesus falando aos discípulos judeus sobre os sinais do fim e a tribulação.
O escapar seria dos julgamentos dentro da tribulação, essas coisas que hão de suceder, e o estar em pé seria sobreviver a esse período difícil para ver a vinda gloriosa de Cristo à Terra. Ah, então escapar não seria escapar da tribulação pelo arrebatamento. Não na leitura de Pentecostes para essa passagem. Ele diz que a ordem para vigiar vale para a igreja também, claro. 1 Tessalonicenses 6,6 fala disso. Mas não como condição para ser arrebatado, e sim como estilo de vida de quem já é salvo e espera o Senhor voltar a qualquer momento. Entendi. Então Pentecoste muda o foco do versículo. Não seria a igreja tentando se qualificar para o arrebatamento, mas Israel tentando sobreviver à tribulação. Exatamente essa leitura dele. E ele faz algo parecido com Mateus 24, 41, 42. Sobre as duas mulheres no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Essa passagem é muito usada, né? Sim. Os parcialistas podem ver a que foi tomada como sendo arrebatada. Mas Pentecostes diz, calma lá, olha o contexto. Jesus compara com os dias de Noé. Quem foi tomado pela água no dilúvio foram os maus, para juízo, né? Verdade. Quem ficou, Noé e a família na arca, foi para a bênção, para continuar a vida. Então Pentecoste argumenta que nesse trecho de Mateus 24, ser tomado seria ruim ir para o juízo da tribulação e ser deixado seria bom ficar para entrar no reino milenar que viria depois. Nossa, isso vira a interpretação deles de cabeça para baixo mesmo. Ser tomado seria o julgamento, não o arrebatamento. Exato. Seria o oposto do arrebatamento da igreja, onde ser tomado é a bênção, é ir encontrar o Senhor nos ares. Impressionante essa leitura contextual. E quanto a Hebreus 9:28, que fala que Cristo aparecerá aos que o aguardam para a salvação. Os parcialistas não usam isso para dizer que só quem está aguardando ativamente será salvo no fim? Eles usam sim, mas Pentecoste argumenta que a frase "os que o aguardam" não é um subgrupo seleto de crentes supervigilantes dentro da igreja, seria apenas uma descrição de todos os verdadeiros crentes. Como assim? Porque para Pentecoste, esperar por Cristo é a atitude normal, a postura padrão de quem foi redimido. Ele compara isso com Filipenses 3:20, de onde aguardamos o Salvador, e Tito 2:13, aguardando a bendita esperança. Seriam sinônimos de crentes. Então a passagem não estaria comparando tipos de crentes. Não na visão dele. A passagem estaria simplesmente dizendo que Cristo vai voltar para completar a salvação e nos livrar do corpo de pecado, da presença do pecado, do mesmo grupo por quem ele morreu e agora intercede lá no céu. Ou seja, toda a igreja. Não haveria uma comparação implícita entre crentes bons e ruins aqui para fins de arrebatamento. Entendi. A ênfase é na conclusão da salvação para todos os que já são salvos. Isso. E ele analisa outras passagens também com essa mesma ótica contextual e teológica. Por exemplo, Filipenses 3:11, onde Paulo fala para ver se, de algum modo, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Alguns interpretam isso como se Paulo tivesse dúvidas se seria arrebatado, né? Exato. Mas Pentecostes diz que o contexto, lá no versículo 8, mostra Paulo abrindo mão de tudo para ganhar a Cristo. E é por causa disso, por considerar Cristo supremo, que ele espera alcançar a ressurreição. Seria um resultado da fé em Cristo, não fruto de um esforço para se qualificar para o arrebatamento. Faz sentido dentro da teologia paulina. Outro exemplo, 1 Coríntios 15:23. Cada um por sua própria ordem. Os parcialistas poderiam ver aí diferentes levas de ressurreição dentro da igreja baseadas em mérito. Pentecostes diz que não, que a ordem, ou tagma no grego, se refere às grandes divisões, aos grandes grupos no plano de ressurreição de Deus. Cristo como primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, a igreja, e assim por diante, incluindo talvez santos do Antigo Testamento e da tribulação em momentos distintos. Não seriam níveis de merecimento dentro da igreja. Certo. Divisões maiores do plano de Deus. E por fim, 2 Timóteo 4:8, sobre a coroa da justiça a todos quantos amam a sua vinda. Pentecoste argumenta que isso fala sobre a recompensa dada no tribunal de Cristo àqueles cuja vida foi marcada por essa esperança e amor pela vinda dele. Uma vida purificada, como 1 João 3:3 diz. Não seria sobre a condição ou a elegibilidade para ser arrebatado em si. O arrebatamento seria pela graça, a coroa seria pela obra fiel. Entendi.
A linha de argumentação de Pentecost é bem consistente. Examinar o contexto de perto e sempre conectar com a teologia mais ampla da graça e da obra consumada de Cristo. Isso mesmo. A conclusão dele é que, com uma exegese cuidadosa, essas passagens usadas pelos parcialistas não dão um suporte real à teoria do arrebatamento parcial. E quando você junta isso com aqueles problemas doutrinários maiores que ele levantou antes sobre salvação, igreja, ressurreição, a teoria parece, na visão dele, teologicamente insustentável. Fica difícil de encaixar no quadro geral. Certo, vamos tentar dar uma amarrada então? A teoria do arrebatamento parcial diz que só os crentes top de linha, vamos dizer assim, os vigilantes, maduros, que amam a vinda de Cristo, serão levados no arrebatamento. É uma ideia que, sim, encontra apoio em certos versículos lidos de uma forma específica. Por outro lado, a análise de J. Dwight Pentecost, que a gente explorou aqui, baseada no manual dele, levanta bandeiras vermelhas enormes. Ele argumenta que essa teoria bate de frente com a essência da salvação pela graça, com a unidade do corpo de Cristo. Que podemos resumir assim, é que o parcialismo parece reintroduzir o mérito humano onde deveria haver só a graça de Cristo. A nossa segurança e a nossa participação nos eventos finais estariam baseadas na nossa performance, no nosso nível espiritual e não na posição segura que temos pela fé em Cristo Jesus. E isso, para a teologia evangélica mais clássica, que o Pentecoste representa bem, é um problema sério, né? Mexe com a segurança da salvação. Exatamente. É um ponto nevrálgico. Lemos a Bíblia e o que realmente significa ser salvo pela graça, né? Fascinante essa variedade de interpretações, mesmo dentro de um mesmo campo teológico como o pré-milenarismo. Com certeza. E sabe que essa discussão toda me deixa pensando, para a gente talvez refletir um pouco mais depois? Dica lá. Se o pentecostal estiver certo, e a nossa participação no arrebatamento não depende do nosso nível de vigilância ou do nosso mérito individual, então por que a Bíblia insiste tanto para a gente vigiar, para esperar ansiosamente, para amar a vinda do Senhor? Qual é o propósito prático dessas ordens todas? Boa pergunta. Se não é para garantir a vaga no arrebatamento, como dizem os parcialistas, o que essas exortações querem produzir na nossa vida hoje? Para que serve essa vigilância toda, então? Fica aí a pergunta para a gente ruminar, para pensar durante a semana. Bela provocação final. É algo para a gente continuar meditando, né? Com certeza. Bom, semana que vem tem mais análise por aqui, a gente se encontra. Combinado. Que Deus abençoe a todos. Tchau!